Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Muito bom estarmos reunidos aqui nessa noite, juntos para glorificarmos, exaltarmos e engrandecermos ao Senhor. Como é sabido pelos irmãos, temos caminhado pelo Evangelho de João já há algum tempo, não é? Já chegamos ao capítulo 18 nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, quando João vai falar e vai tratar acerca de Jesus, do seu ministério terreno, do seu momento aqui enquanto homem e também como Deus. Eu achei muito interessante a temática dessa noite, os irmãos assumiram, não é? Com relação aos hinos cantados, a leitura bíblica alternada também proposta, porque tudo vem convergindo na direção de apontar para Jesus como nosso Cordeiro, de apontar para Jesus como aquele que vem morrer em nosso lugar, como aquele que vem pagar o nosso preço. Achei interessante quando cantamos, apesar das dificuldades, não é? Ruth Cruz se erigiu. Oi, irmão Cléber? Dela o dia fugiu. Como eu não tenho memória boa como a do irmão Kleber, eu abri a música aqui no celular. Eu estou com ela aberta, mas um trecho da música me chamou muito a atenção. Um trecho da música, do poema que nós cantamos, ele diz assim, olha, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Vocês prestaram atenção nessa parte? É muito interessante pensarmos acerca disso, porque nós assumimos o compromisso de sermos discípulos de Cristo. Semana passada, pensando ainda, ou retomando o pensamento lá no Evangelho de João, nós tratamos de um momento bem específico, do meu ponto de vista, extremamente doloroso, porque naquele momento Pedro nega a Jesus. Pedro, discípulo tão próximo, um homem explosivo, um homem que não tinha meias palavras, um homem que assumia o posicionamento antes, não é? De matar e morrer por Jesus. Mas naquele momento específico, em que Jesus é levado preso, Pedro nega a Jesus. Pedro, não é? Se acovarda e nega aquele que era o seu mestre. Semana passada observamos Jesus como aquele que assume o compromisso de não refutar tudo que lhe foi feito. Os irmãos se lembram que Jesus, ao invés de ser levado para a casa do sumo sacerdote, foi levado para a casa do sogro do sumo sacerdote. E Jesus não faz nenhum tipo de repúdio. Ele não reclama, ele não questiona, mas ele assume o compromisso do discípulo ou do enviado do Senhor, que segue então o seu caminho para cumprir aquilo que lhe foi proposto por Deus. Pedro, em contrapartida, nega a Jesus. Pedro, nós vimos, sentiu medo, se acovardou. Pedro buscou o calor, o conforto daquele fogo aceso no pátio da casa para ficar confortável. Jesus está sendo lá julgado, preso, está sendo inquirido, mas eu estou no conforto desse calorzinho aqui, desse fogo. Lembrem-se, medo, conforto. E em último lugar, falamos semana passada, Pedro nega a Jesus pela conveniência de estar envolvido com aquelas pessoas que estavam distantes. Pedro nega pela conveniência de se misturar com as pessoas comuns do local. Pergunto a você, ao longo da semana, e eu deixei isso como apelo, você parou para pensar e se encaixar dentro daquela história, dentro daquele momento, e se perguntar o que eu faria ali?
Ou melhor, o que eu tenho feito hoje, como um discípulo de Cristo? Sigo o exemplo de Jesus assumindo o meu compromisso? Sigo o exemplo de Jesus comprometido com a causa do Senhor? Ou será que eu tenho agido como Pedro? Em alguns momentos, pelo medo, eu me distancio de Cristo. Em outros instantes, pelo conforto. O conforto pessoal. Por não querer se incomodar com algo, eu prefiro ficar confortavelmente no meu próprio ambiente. Ou ainda, pelo anseio de se misturar com aquilo que é comum, normal, rotineiro. Tenho negado a Cristo? Semana passada eu tentei seguir essa proposta, tendo diante de nós duas possibilidades. Observarmos o exemplo proposto por Cristo, como um servo obediente, comprometido, e que levaria às últimas consequências o caminho proposto por Deus a ele? Ou será que temos agido como Pedro? Nos afastamos, nos distanciamos, negamos a Cristo por anseios e apelos pessoais. Fica para a nossa avaliação e para a contínua avaliação, no sentido de busca pelo ajuste da minha vida à vontade do Senhor. Para podermos cantar, tranquilamente, o de cruz. Para podermos cantar de forma verídica, eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Pensando nisso ainda, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 28. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 28. São 12 versos, tá? Leitura rápida, bem fluida. Eu farei a leitura, muito provavelmente está sendo projetado aqui atrás. Vocês podem acompanhar a leitura. Que diz assim: em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus, e disse: não acho nele motivo algum para acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Tendo lido isso, dito isso, é uma passagem então que nós conhecemos muito bem.
Nós até citamos esse evento para falar da injustiça sofrida por Jesus. Quando queremos tratar acerca de injustiça, falamos, não é? Não, naquele momento os judeus escolheram Barrabás para ser solto no lugar de Jesus. Tratamos acerca disso. Mas eu quero atrair a sua atenção para alguns detalhes menores, não menos importantes, mas que muitas vezes passam por nós despercebidos. Jesus segue então aquilo que seria uma caminhada de julgamentos. Jesus é levado da casa de Caifás para o pretório. E aí, só para o nosso entendimento, o pretório era uma espécie de sede de Roma nas províncias. No pretório, o líder romano, responsável pela manutenção do local, da província especificamente, julgava os casos, normalmente também morava ali, e tinha sob si a responsabilidade de ser uma espécie de controlador da província. Nós sabemos muito bem que naquele momento histórico, Jerusalém, Israel, estava sob o jugo de Roma. Não era uma nação independente, eles não tinham liberdade política, mas eram uma nação subjugada. Por isso, então, levam o caso de Jesus a Pilatos. Conduzem Jesus a Pilatos, com a proposta de que eles, os judeus, não fugissem, não parecessem estar passando por cima das ordenanças, das ordens, daquilo que era proposto por Roma, a pessoa de Pilatos. Jesus é conduzido. Mas eu não sei se você observou, no versículo 28 diz assim: já estava amanhecendo. E para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Para bom entendedor, isso soa ridículo, porque eram homens, líderes religiosos, judeus influentes, que arrebataram um homem que não tinha crimes, levaram ao pretório, mas não entraram no pretório para que eles mesmos não fossem contaminados, para que eles não tivessem impurezas cerimoniais e pudessem então participar santamente da Páscoa proposta. Primeiro aspecto muito interessante que eu abordo nesse instante, nesse momento, é que os detratores de Jesus eram bons religiosos. Aqueles que estavam ali exerciam a influência religiosa. Nós estamos falando do sumo sacerdote. Estamos falando, então, de homens como Anás, que havia sido anteriormente sumo sacerdote, que era pai de outros ex-sumos sacerdotes. Eram homens que conheciam todos os aspectos legais, só que da religiosidade. Não traziam em si uma proposta de coração contrito, de espírito quebrantado, mas viviam baseados na sua própria justiça. Se os irmãos se recordarem bem, há alguns meses atrás, falamos acerca de Jesus como o bom pastor. Vocês lembram? Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Abrindo parêntese, tá? Chegou o momento do bom pastor dar vida pelas... Esse bom pastor. Aqueles homens não conheciam o bom pastor. Aqueles homens eram lobos vorazes. Jesus resguardava os seus exatamente desses homens, porque eram bons religiosos. Primeiro aspecto interessante é que aqueles que acusavam a Jesus traziam sobre si a roupa, traziam sobre si a armadura, traziam sobre si o título de grandes conhecedores da lei e religiosos exemplares.
Não traziam em si um coração transformado, nem um coração proposto a ser quebrantado pelo Senhor. Mas seguiam um roteiro completamente divergente do proposto por Deus. Amavam, seguiam, estavam orientados então por todo o conjunto de leis propostas aos judeus ao longo dos séculos, mas tinham um coração distante do Senhor. Se pararmos para pensar em nós hoje, quem somos nós? Lembra da Rude Cruz? Rude Cruz se erigiu. Me ajuda aí, irmão Cláudio, de novo? Dela o dia fugiu. Oi, alguém sussurrou aí? Como emblema, sinal de vergonha e dor. Parou para pensar nisso? A proposta de Cristo não era ser rei e tomar um reinado terreno, mas a proposta de Cristo era apresentar o Pai, a solução do Pai ao pecado do homem. Mas os líderes judeus não concebiam a ideia de que eles eram pecadores, que receberiam a redenção pela morte daquele homem. A proposta judaica naquele período, ou daqueles líderes religiosos, era mostrar que eles eram cada vez melhores uns do que os outros pela sua própria justiça. Olha, eu sou justo, tá? Você, não. Eu tenho a capacidade de apontar para você e falar que sou melhor do que você. No nosso último grupo de comunhão, na casa do irmão Mário Jorge, não é? Eu recitei aquilo que eu recito normalmente. Como bom ser humano que sou, eu sou... Me lembra, Mário? Eu sou orgulhoso. Você estava lá, irmão Kleber? Não estava, mas ele me conhece, Eu sou egoísta. E? Sou orgulhoso? Egoísta? Muita coisa, viu como eu sou ruim? É tanto adjetivo ruim que... Aqueles que se propõem, então, a vivenciar a vergonha da cruz, reconhecem que são pecadores, mas que dependem exclusivamente desse Jesus, que se entrega voluntariamente, como um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O fariseu, o bom fariseu, nunca conceberia isso. Para o bom fariseu, a justiça é alcançada por meio dos seus atos, por meio das suas ações, por meio daquilo que ele fazia e demonstrava externamente. Quem somos nós hoje aqui? Homens orgulhosos, egoístas, presunçosos, que carecem de Cristo, desse Cristo que se entrega. Não somos nós senhores de nós mesmos, mas dependemos profundamente desse Jesus, que foi entregue por líderes religiosos, mas que é adorado por pecadores redimidos. A nossa proposta é fazer aquilo que fizemos nessa noite, hoje estamos fazendo, louvar, exaltar, glorificar ao Senhor, porque sabemos que Cristo é a proposta suficiente de Deus para nos livrar do peso e do pecado, para nos conduzir então à promessa futura e gloriosa, não porque somos bons ou melhores do que o outro, mas somos egoístas, orgulhosos e presunçosos, que carecem de Cristo. Primeiro aspecto muito interessante, cuidado, porque religiosidade aparente não indica coração contrito ao Senhor. Religiosidade aparente não indica verdadeiramente um servo do Senhor.
Aqueles homens eram religiosos, cumpriam todas as ordenanças, queriam matar um homem, mas não queriam se contaminar para poderem participar da Páscoa. Espera um pouquinho, gente, vamos matar ele aqui fora, porque aqui fora a gente não se contamina, é tudo tranquilo, tudo... chama lá o Pilatos aqui fora, porque nós não vamos entrar no pretório. Parou para imaginar? Agimos assim continuamente. Somos nós grandes hipócritas, como aqueles fariseus. Coamos mosquitos e engolimos camelos. Mas o texto continua e diz assim: então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras de Jesus, ou que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Então Pilatos voltou ao pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Segundo aspecto muito interessante, Roma nada tinha a ver com Jesus. Perceberam isso? Eles levam Jesus até o pretório, colocam diante de Pilatos e diz: julguem-no. Pilatos pergunta: mas qual foi o crime que ele cometeu? É criminoso. Se não tivesse cometido crime nenhum, não estaria aqui. Perceberam? Jesus nada tinha a ver com Roma. Em nada Jesus tinha ofendido Roma. Em nenhum aspecto Jesus era criminoso aos olhos de Roma. O que os judeus fazem é dizer: nos isentamos dessa responsabilidade para que nós não sejamos insubmissos a Roma. Por isso, julgue Roma por nós. Nós não temos autoridade para executá-lo, mas temos autoridade para empurrá-lo na boca do leão. Temos coragem suficiente para propor, então, que você, Roma, julgue-o e o execute, porque nós fomos ou nos sentimos ofendidos por ele. Como eu disse anteriormente, num primeiro aspecto, que para mim me chamou a atenção, foi a hipocrisia dos líderes religiosos. Segundo aspecto, que me chama a atenção dentro desse texto, dessa passagem, é que Jesus nada tinha a ver com Roma. Paremos para pensar hoje em nós, na nossa relação com Jesus, e no evangelho que nós vemos ser pregado na atualidade. Eu li um negócio interessante essa semana, dizendo assim: existe um grande erro quando pensamos na mensagem pregada atualmente. A mensagem do evangelho pregada atualmente nos oferece o mundo, mas nada tem a ver com Cristo. Quando Jesus vem trazer a mensagem, o evangelho, quando Jesus vem se propor então a mostrar ao homem quem é Deus, Jesus não tratava especificamente de oferecer aos seus seguidores o mundo. Esses dias, conversando com o Mário Jorge, mais alguma pessoa que eu não me recordo agora, eu lembro que uma das pessoas falou: olha, quem ofereceu alguma coisa do tipo bens, posses, foi o diabo. A mensagem de Cristo foi de ajuste, foi de redenção, foi de restabelecimento de relação com o Pai. Hoje vivemos e somos conduzidos a entender que a mensagem da cruz, a mensagem da rude cruz, ela se aplica a nós como necessitados de bens que o mundo nos oferece. Em nada Jesus tinha problemas ou dificuldades com Roma, porque a sua proposta não era o estabelecimento de um reino terreno, e ele diz isso. Jesus trazia consigo a proposta de apresentar o reino de Deus. Jesus trazia a proposta de apresentar o Pai e dizer: olha, eu sou a solução proposta por Deus.
Nós hoje somos constantemente ludibriados e conduzidos, então, a darmos as costas para a mensagem transformadora, redentora de Cristo e assumirmos a posição de simplesmente consumidores de benefícios transitórios. Tenho pensado, eu tenho avaliado, e me chama a atenção como o mundo atualmente parece um grande catálogo de compras. Um grande catálogo de compras. Quer ver algo interessante? Vou perguntar, e não é uma pergunta, Beatriz, retórica. A Beatriz, há um tempo atrás, algumas semanas atrás, ela falou que fica com medo quando eu falo isso. Não precisa ter medo, não. Mas não é uma pergunta para guardar para si. Se eu falasse para você assim, olha, vou dizer uma palavra, depois que eu disser essa palavra, você vai me dizer o que vem à sua mente, tá? E aí vai ser só uma espécie de Oi? Sim, só ensaio, tá? Faz de conta que é um ensaio, tá? Vou fazer a pergunta, tá bom? Carro. Eu pensei em posto de gasolina. Vamos lá? Segunda pergunta. Barco. Mar. Chiquita tá rápido, hein? Terceira pergunta. Ônibus. Ou palavra, né? Ônibus. Motorista. Mais alguém? Passagem. Essas coisas, né? Vou lá agora, tá? Prestem atenção. A última palavra. Vê se vocês entenderam de verdade. Jesus. Você falou o quê? Salvação. Cruz. Oi? Redenção. Todo mundo aqui é crente, irmãos. Graças a Deus, amém. Alguém pensou coisa diferente de redenção, cruz? Cadê? Quem foi? Ali, caminho, verdade e a vida. Todo mundo crente aqui, mas... Ninguém pensou em promessa. Não? Fala a verdade. Saúde. Prosperidade. Ninguém pensou nisso? Ninguém? Além de salvação, além de redenção, além... Você falou o que mesmo que eu esqueci? Cruz. Quem falou sacrifício? Sacrifício. Rapaz. Eu achei que eu fosse pegar vocês, oi? 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 Amor. Que mais? Oi? Cura. Oi? A Mara falou igreja. Igreja. Que mais? Prosperidade, dinheiro. Oi? Quem falou? Você? Esperança. O que mais? Eu quero que fale alguma coisa. Eu estou só cutucando para ver se é uma coisa para poder... Mas não sai. Fala, irmão Kleber. Oi? Sai algo material. De algo material, não é? Por quê, irmãos? Porque normalmente a relação que existe com Jesus hoje proposta é uma relação na busca de benefícios pessoais. É verdade ou não? É exatamente o que eu vejo. A proposta hoje é: você não pode sofrer. De onde você tirou isso? Estamos lendo o relato de Jesus morrendo em nosso lugar, não para nos livrar das dores terrenas, mas para nos livrar do preço do pecado. Para fazer aquilo que vocês disseram aqui, como bons servos do Senhor, como Samuel disse, quando Jesus, a palavra dita Jesus, não é? Me lembra de redenção. A palavra dita me lembra de cruz. A palavra dita me lembra salvação.
Quando eu penso em Jesus, eu penso nesses termos e não penso numa vida terrena isenta de dores. Irmãos, Cristo, ele se entrega em nosso lugar, não para me livrar dos momentos de dor terreno, mas Cristo se entrega no meu lugar para restabelecer o meu relacionamento, o seu relacionamento com o Pai. Cristo sofre em meu lugar, não para que eu seja rei aqui na terra, porque a relação de Cristo, ou o reinado de Cristo, não é terreno. Se o seu sonho era ser rei aqui na terra, nasceu na família, você devia ser neto da rainha Elizabeth. Nasceu na família errada. Família errada. Cristo mostra nessa passagem, nesse trecho, que relação nenhuma tinha com Roma, que nada do mundo implicava acerca de Jesus e que o seu reino não era desse mundo. Ele diz e propõe isso. Enquanto isso, somos nós conduzidos a achar que enquanto homens aqui na terra, teremos do bom e do melhor. Não lute, não trave batalhas, não arregace as mangas, espere que caia do céu. Na conversa com uma médica na quinta-feira, ela disse assim: sabe qual é o grande problema? É que nós não somos gratos. A gente quer, e não agradecemos pelo que o Senhor já nos deu. Nós somos um saco sem fundo. Queremos. Cristo se entrega por nós há 2000 anos atrás e diz assim: olha, um novo e vivo caminho foi aberto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Mas nós imaginamos o quê? Ou somos confundidos com esse grande catálogo de compras diante de nós e nos tornamos não servos, mas consumidores da fé. Tratamos a Deus, tratamos a Jesus como se fosse uma espécie de gênio da lâmpada. Ele vai me dar tudo o que eu quero, tudo o que eu espero, tudo o que eu aguardo. Não é por aí. Jesus vem, se entrega em nosso lugar, cumpre ou leva sobre si aquilo que estava reservado a nós, para que pudéssemos ter paz com Deus. Quer ser rico? Trabalhe. Quer ser rico? Lute. Quer ser rico? Bole uma rede social nova. Viralize. Vai fazer vídeo, pulando no rio, gelado. Não é isso que o pessoal gosta hoje em dia? É isso aí. Mas a nós, servos do Senhor, foi nos prometido o céu. O céu. Não se esqueçam do que eu falei, daquilo que eu comecei a propor. Foram bons religiosos que levaram Jesus a julgamento. Homens que não queriam se contaminar, mas estavam propostos a assinar a morte de um inocente. Segundo lugar, Jesus nada tinha a ver com Roma. Entenda Roma como o mundo. Jesus não te prometeu o mundo. Não caia nessa história de que lugar que você pisar, colocar a planta dos seus pés vai ser seu, porque não é. Isso foi promessa feita a Israel lá atrás. Lá atrás. Quer ter benefícios desse mundo? Agradeça a Deus pela força, pela saúde e pela capacidade intelectual e lute. Se esforce, se empenhe. Se for da vontade do Senhor, serás rico. Serás rico. O texto vai continuar e nós vamos observar ainda que ele diz assim: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus?
Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou os outros falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Primeiro aspecto, bons religiosos. Segundo aspecto, Jesus não prometeu a nós o mundo. Terceiro aspecto, muito interessante. Cuidado com aqueles que o cercam. Pilatos, ele não tinha nenhum tipo de relação, Pilatos não conhecia profundamente qual que era a demanda, Pilatos não sabia aquilo que acontecia. O cuidado de Pilatos era em proteger os interesses de Roma. Pilatos estava pouco se importando com uma nação subjugada. Pilatos não se preocupava se aquela nação entendia que era pecado dizer que era Deus, ou assumir a sua... Não, nenhuma situação. Mas os próprios judeus, aqueles que cercaram Jesus, tramaram para que Jesus fosse executado. Eu acho interessante, e eu costumo dizer isso, tá, irmãos? Com muita tranquilidade. A essência da minha relação, enquanto líder religioso, não é de amizade. Não é de amizade. Eu acho muito legal a pessoa falar assim: sou seu amigo e tal. O pessoal quer abraçar, dizer que é amigo, que está ali para qualquer coisa. Mas é só a situação se complicar, que os amigos, que os pretensos amigos, somem, desaparecem. Quando nós falamos, ou quando eu falo que o meu ponto de partida não é amizade, mas é uma relação pastoral, é porque a minha relação com você não está baseada em circunstâncias. Não. Se você me chamar hoje, pastor, acabando o culto aqui, vamos sair, vamos comer alguma coisa, eu vou bancar. Eu vou falar assim: eu não posso ir porque eu vou viajar daqui a pouco, então hoje eu não vou. Mas vamos combinar para outro dia, eu não quero dispensar isso não. Não estou dispensando comida, né? Pelo meu tamanho, vocês já notaram que comida é meu fraco. Não é um negócio que eu não vou dispensar. Não, pastor, vamos comer lá. Eu falei: legal, vamos lá, vamos. Mas aí se você me chamar um dia e disser assim: pastor, o senhor pode vir aqui para a gente sentar e aí eu quero chorar. Você acha que eu vou falar o que para você? Não vou não, porque, sabe, chorar não, cara. Eu quero... Oi? Tá bom. Quem dera fosse assim, não é? Só me chamassem para rir, ia ser bom demais. Eu já falei aqui que pastor é muito bem-vindo no quê? Velório, briga de casal. Beleza, esses convites assim é contínuo. Já viu? Você, pastor, velório... O que eu faço? Não, eu quero rir. Você vai rir no velório? Você vai te expulsar do velório, não é? Vai expulsar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando nossa relação transpõe a amizade, transpõe as questões circunstanciais. Eu sou seu amigo só para dar risada. Eu sou seu amigo nos momentos bons. Eu sou seu amigo quando as coisas vão fluindo. Quando tudo segue às mil maravilhas. Mas quando eu falo que eu sou pastor para o bom e mais ainda para o ruim. Há bons anos atrás, vocês não conhecem, não adianta forçar a mente, porque vocês vão encontrar só lá no céu. Eu recebi uma ligação mais ou menos às 8 da noite. Sabe assim, aquela hora que você está querendo já começar... E a ligação dizia assim: pastor, você pode dar uma corrida aqui? Eu falei: posso, o que aconteceu? Não, é porque o meu filho está brigando com a mulher dele. Eu falei: meu Deus, entra no meio e aparta. Enfia a mão do seu filho aí. Eu falei: não, pastor, mas eu não vou fazer isso não. O pastor vem aqui. Eu falei: meu Deus do céu. Mas você é o pai. A discussão no telefone. Mas você é o pai. Eu falei: não, mas o pastor tem mais autoridade. Eu falei: meu Jesus Cristo. Nem o pai quer se meter, eu vou lá me meter. Vai lá eu. Oi.
que que eu fiz? O que que eu fiz? Não, agora eu saio de casa, estou com minha família em casa, minha esposa, minha filha aqui, não é? A Carolina era bebezinha, não, minha filha está aqui, eu não vou sair daqui não, vou ficar por aqui, não vou não. Não, eu fui, entrei no carro, saí, era em outra cidade, viajei para outra cidade, cheguei lá, estava aquele tumulto, né? A moça, que era uma moça bem nova, a esposa, sentada na cadeira, chorando, né? E o marido, eu faço o quê? O que eu faço, Zac? Não, eu entro devagarinho, né? Eu entro devagarinho, né? Sou de paz. Sou de paz, não estou para lutar, eu sou amigo, né? Sou de paz, vai avisando, conselho para vocês, tá? Não entre esbaforido, não, você leva uma cadeirada, você leva uma... cheguei aqui, gente, estou aqui, entrei, não é? Sentei, mas só para mostrar para vocês, e quando eu falo de ministério pastoral, eu falo de algo que vai além das preferências esportivas. Somos amigos porque torcemos pelos mesmos times. Somos amigos porque gostamos de churrasco, né? Vamos almoçar junto. Somos amigos porque os nossos filhos são amigos. Irmãos, transpõe. Mesmo que você não goste de mim, eu continuo sendo seu pastor. Mesmo que se você não goste de mim, se você precisar de mim, estarei lá. Jesus, ele se entrega não só por nós. Jesus se entrega por aqueles que o negaram naquele momento também. A relação de Jesus não era circunstancial, não era momentânea, não era pelos benefícios, pela amizade proposta a ele, porque naquele momento ele estava sozinho. Só. Jesus não tem companheiro na cruz, além dos dois bandidos, não é? Do bandido bom e do bandido mau. Se é que dá para ter bandido bom e bandido mau. Não tinha. Os seus discípulos, os apóstolos, eles fugiram, foram embora. Alguns ficaram ali perto, observando, amparando Maria, João lá com Maria, ao pé da cruz. Mas a sua grande maioria, eles foram embora. Nosso exercício, irmãos, constante, tem que ser para que sejamos irmãos em Cristo na essência. Transpondo as circunstâncias. Eu não gosto do Mário Jorge, ele corta o cabelo curto assim, sabe? Eu não acho legal, não gosto dele por conta disso, sabe? Não tenho amizade. Aí você vê assim, né? O Isaac, aquele casaco de universidade americana, não gosto dele também. E o pastor não usa gravata. Esse pastor não é de Deus, não. Ele não usa paletó. De vez em quando ele põe tênis para vir no culto domingo à noite para pregar de tênis. Não é de Deus, não. Será, irmãos? Jesus, ele foi caluniado por aqueles próximos. Entretanto, João, capítulo 3, verso 16, diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo. Deus não amou os batistas, só. Deus não amou os bonitos, só. Deus amou o mundo. Deus amou o orgulhoso, presunçoso, egoísta. Deus amou o mundo. Não foram aquelas circunstâncias da negação de Pedro, da acusação contra Jesus, que ele fez assim, vou morrer só pelos bons. A morte de Cristo foi por todos. Foi por todos. Cuidado com aqueles que o cercam. Não cuidado pelo medo, mas cuidado para que você não julgue como sendo pessoas que não são dignas do amor e do sacrifício de Cristo por ele. Jesus não fez isso. Jesus naquele momento não julgou ninguém. Ele se colocou para ser julgado e sem protestar. O texto continua dentro desse terceiro aspecto e diz assim, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui.
Em quarto e último lugar, para concluirmos nessa noite, os nossos interesses não são terrenos. Você não mata e morre por interesses que não fazem parte daquilo que você valoriza. Quando a Bíblia fala para nós juntarmos tesouros, ele fala para juntarmos aonde? Onde a traça nem o ladrão rouba, nem mina. Quando ele fala disso, você pode falar assim: então, pastor, eu farei nessa noite voto de pobreza. Serei eu um andarilho pela Fernão Dias. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não foi isso que eu disse. Mas sabe, coração? Eu ouvi essa frase, não é minha, tá? Ouvi essa frase que não é minha, que diz assim: olha, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Os nossos interesses, irmãos, não são terrenos. Pilatos pergunta: mas você é rei dos judeus? Ele diz: você disse, mas o meu reino não é terreno. Eu não vim aqui com essa proposta. Se eu viesse aqui com essa proposta, os meus servos fariam o quê? Lutariam em meu favor e me libertariam. Mas não é essa a minha proposta. Vou perguntar para você: pelo que você luta? Pelo que você luta? Jesus diz e fala isso de forma muito clara. Ele diz: se o meu reino fosse esse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Somos nós servos do Senhor e lutamos pelo quê? Pelo que você luta. Você pode dizer que você acorda todo dia, não é, para enfrentar um leão. Você mata um leão por dia. O pessoal até brinca, não é? Se você encontrar um mancando aí, foi meu, porque eu não consegui matar, só machuquei ele nesse dia. Pelo que você luta? Pelo que você vive, no que você se empenha? Qual a sua disposição, então, como um bom servo do Senhor? Porque pensemos, o nosso foco é o céu. Qual o nosso foco? No que eu estabeleço os meus interesses? Em que direção eu caminho? Defendo a minha fé num mundo cada vez pior. Que luta eu tenho travado? Um texto que aos nossos olhos pode parecer tão simples, mas que nos traz instruções, que nos traz, então, informações de extrema importância. Cuidado com a falsa religiosidade. Cuidado. Vamos nos precaver, nos distanciar, nos afastar dessa religiosidade. Vamos buscar constantemente avaliarmos nosso padrão de conduta no que diz respeito ao nosso relacionamento como servos do Senhor. Vamos observar a Jesus como sendo a nossa referência, o nosso padrão. Porque não teve como proposta nos entregar o mundo, mas abrir um novo e vivo caminho na direção de Deus. Relação nenhuma Jesus tinha com Roma, nem com o mundo. Vivamos, então, levando em conta aqueles que estão à nossa volta, para que, como falsos religiosos, não julguemos o outro por circunstâncias momentâneas, mas que possamos considerar aquele que está ao nosso lado alvo do amor, da misericórdia e da graça de Deus. E em último lugar, como eu disse, o que o Senhor espera de nós como servos não é uma luta incansável,
Para quem já leu, não é? Pai rico e pai pobre. A proposta do Senhor não é que nós estejamos na corrida dos ratos, nem fujamos da corrida dos ratos, mas a proposta do Senhor para nós é que, em primeiro lugar, sejamos servos comprometidos com a sua causa celestial. Porque para todo o restante, o Senhor nos deu saúde, inteligência e força. Vamos comedir. Vamos mensurar, selecionar o tipo de luta que temos travado. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor abençoe os irmãos grandemente. Os conduza, os dirige. Quando fale abençoe a vocês, dê a vocês paz. Derrame sobre a sua vida graça, misericórdia e amor. Que tenhamos corações gratos pela sua entrega voluntária em nosso lugar, pela sua prisão injusta, mas que nos trouxe vida. O justo pagando pelo injusto e mostrando que ele fez isso voluntariamente. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor? Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos à Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela forma maravilhosa como o Senhor tem nos abençoado. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor, apesar de nós, o Senhor não nos deixa, ó Deus, órfãos da Tua palavra. O Senhor não nos deixa, ó Pai, carentes da Tua orientação. Peço, ó Deus, que o Senhor nos dirija. Que sejamos conduzidos, ó Deus, a viver de acordo com a Tua vontade. Que possamos caminhar, Deus, na direção de glorificar, exaltar e engrandecer o Teu santo e glorioso nome. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui presentes também nessa noite. Cuide de cada um deles, ó Pai, o Senhor os conhece, sabe das suas dores, das suas aflições, ó Deus. Por isso eu peço que o Senhor possa visitá-los, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada um, ó Deus, daquilo que traz angústia ao coração dos teus filhos. Também agradecemos pelas alegrias que o Senhor proporciona. Peço a Deus que o Senhor nos guarde e o Senhor nos proteja ao longo dessa semana. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor seja conosco aqui e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.